Tamo juntos, agora sim. Boa noite, amigos. Tava gravando lá na página errada, mas estamos aqui agora juntos. E vamos lá. Nosso tema de hoje, né, que é o espírito. É muito importante, né, nós buscamos entender que é essa porção inteligente que nos anima, né, de onde emanam, né, as nossas características mais íntimas. E para nós começarmos o nosso estudo de hoje, faremos uma prece ligeira para temos muito conteúdo para estudar na aula de hoje. Vamos agradecer assim, divino e amado Mestre Jesus. Obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui procurando estudar, aprender, transformar cada vez mais as nossas existências. Que assim seja. Então nós vamos estudar hoje, né, a partir da doutrina espírita, da abordagem espírita, o conceito do que é o espírito. O que é o espírito? Então, hoje, nós vamos buscar entender o conceito. E tem o estudo mais superficial e o mais profundo, né? O que a gente vai entender, né, esses conceitos iniciais sobre o que é o espírito? Quando a gente vai buscar, né, quando a gente tem dúvida, normalmente vai aonde? Onde nós vamos para poder buscar aquele conhecimento sobre o que a gente quer descobrir? Normalmente nós vamos no Google. E o que o Google nos traz quando nós colocamos lá? Quem é o espírito? O Google traz a seguinte definição. O Google é espírito, parte imaterial do ser humano, alma. Quer dizer, na nossa conceituação de hoje, o Google, que é onde nós frequentemente buscamos, né, a definição daquilo que queremos saber, já define o espírito como algo imaterial, algo que não pertence à matéria, né? Imaterial é aquele que o livro é material, a minha pele é material, mas o que é o espírito, essas características que eu possuo? Isso é imaterial. Por que ela é tão importante essa definição no Google de algo que já de identificar o espírito como algo imaterial? Porque a nossa sociedade ela já percebe o espírito como algo imaterial. Será que nós vamos conseguir definir o que é o espírito? Vamos avançar. Para o materialismo, o que é o espírito? Espírito, nessas qualidades, esses atributos nossos, seriam o quê? Conjunto de leis físicas que geram o nosso sistema nervoso. Então, o espírito seria esse conjunto de essa sopa química, né, material, física, essas transformações, as sinapses, que caracterizam o espírito. Não passaria de nada além de algo material, a consequência, o resultado de um processo material. E quem é que nos inaugura, nos explica, nos orienta, nos traz, né, uma definição e nos esclarece sobre essa revelação de o que é o espírito, a partir dos espíritos? Kardec, em 1857, na questão 23 do Livro dos Espíritos, ele inaugura, nos revela algo que muda profundamente a nossa maneira de encarar a vida. Por que o Espiritismo ele transforma a nossa maneira de encarar a vida? A partir da perspectiva de identificar, né, de procurar entender o que é o espírito. Kardec pergunta aos espíritos: o que é o espírito? E os espíritos, né, respondem: o princípio inteligente do universo. Percebem? O princípio. O que é princípio? O princípio é o fundamento, uma essência. Inteligente. O que é? Quais são as características? O que caracteriza a inteligência? Principalmente intencionalidade, intenção de fazer uma coisa, né? Eu vou agir de uma maneira para obter o resultado. Isso é inteligência. Pegar N fatores e fazer com que eles interajam com a minha intenção para que eu tenha o resultado. Então, o espírito é esse princípio, esse fundamento inteligente do universo. Percebe que o espiritismo ele nos tira da Terra, ele nos transporta,
o Espiritismo nos projeta para o universo. Isso tem que mudar a nossa vida, tem que mudar o nosso jeito de enxergar as coisas, de perceber, né, tudo que está ao nosso redor. Então, na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, ela nos esclarece, né, que nós pertencemos ao universo. Nós já saímos aqui da Terra. E esse contexto ele vai nos inserir em algo universal, que está além da nossa compreensão. Mas, em qualquer galáxia mais distante que nós possamos perceber, existe um princípio inteligente que tem o quê? Intencionalidade, que faz as coisas, né, agirem para obter resultados. E vamos lá, avançando aqui na Gênese, capítulo 11, item 6. Kardec nos elucida. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, assim como o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Então, Kardec nos esclarece. Existe Deus e espírito e matéria, suas criações. O espírito é o princípio inteligente, aquele princípio, esse fundamento que age na matéria, a transformando e, consequentemente, progredindo, né? Descobrindo, se esclarecendo. E o que mais que o Livro dos Espíritos nos esclarece? O Livro dos Espíritos, na questão 115, ele nos coloca o estado. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Então, qual o estado de criação do espírito? Simples e ignorante. Isso precisa ficar guardado, que quando a gente for buscar onde é que está a simplicidade e a ignorância, de onde ele é ascende, de onde ele surge para se desenvolver. A gente vai ver isso no estudo de hoje. E na questão 140, o espírito é indivisível, quer dizer, característica do espírito. Ele é indivisível. Ele é criado simples e ignorante e ele é indivisível. Eu sou indivisível, meu espírito é indivisível. E para a gente entender, né, por que o nosso conceito de espírito está tão pouco difundido na nossa sociedade, porque se nós entendêssemos que somos parte de algo universal, a nossa sociedade ela não estaria passando por esses problemas de hoje. Vocês concordam comigo? Mas nós temos que olhar para o conceito, um contexto histórico. Para isso, eu vou usar um outro exemplo de um outro conceito que a gente aprende na escola. Estava Isaac Newton, lá no século XVII, meados do século XVII, lanchando embaixo de uma macieira. O que acontecia com um objeto que você jogava para o alto até o meado do século XVII? Se jogasse uma pedra para o alto, o que aconteceria com ela? Ela caía. Ela simplesmente caía. Mas por que ela caía? Ela caía, sabe-se lá por que ela caía. Aí, né, não se explicava por que a pedra caía. Aí, Isaac Newton, físico inglês, brilhante, criou um conceito. Qual o conceito? Gravidade. A pedra cai porque ela é atraída pelo centro da Terra. Vocês percebem que naquele tempo, se o Newton falasse no século XVI sobre gravidade, não, a pedra cai por causa da gravidade. Gravidade? Como assim gravidade? Você tá louco? Que conceito é esse? Hoje, 350 anos depois, quando eu falo gravidade, todos nós entendemos o conceito, que a pedra é atraída, né, pela gravidade da Terra e cai. Esse conceito de gravidade está difundido. O conceito espírita, o espírito, trazido pelo espiritismo, ele está difundido na sociedade? Ainda não. Será que a gente vai precisar de mais 150, 300 anos para quando falar assim, espírito, 5% inteligente do universo?
Percebem como é o andar da caracterização do conceito? Por isso que é importante a gente entender o que é o espírito, para poder, além de esclarecer as pessoas, também nos esclarecer, nos colocar nesse panorama da criação que é tão de nós entendermos, né, qual é o nosso papel. E entender o que é o espírito é fundamental para nós entendermos qual é o nosso papel aqui na Terra. No livro Animismo e Espiritismo, Alexandre Aksakov, filósofo e pesquisador russo, ele vai trazer um conceito que vai nos auxiliar a entender o que é o espírito. Ele coloca assim no livro: a alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, vontade e o senso moral. Ele coloca o espírito como o quê? Onde residem. Percebem que ele não define o que é espírito? Nós reconhecemos a existência do espírito a partir dos seus atributos: vontade, pensamento, senso moral, inteligência. Nós reconhecemos o fenômeno pelos seus atributos, mas não conseguimos entender o que é o espírito. Nós o reconhecemos pelos seus atributos. Quando nós pensamos nisso, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Por isso que nós reconhecemos o espírito. Nós sabemos que o espírito existe porque todo efeito inteligente tem uma causa, algo que teve intenção em fazer com que aquela determinado fenômeno acontecesse daquela maneira. Daí nós entendemos que ali houve inteligência, ali tem um espírito atuando. E agora, né, ele continua no Animismo e Espiritismo do Alexandre Aksakov. Ele vai nos trazer uma definição também para que nós entendamos o que é o espírito. Espírito é uma monada. O que é uma monada? Mônada. O que é uma mônada? É uma substância simples, ativa. E ele coloca o espírito, né, a definição que ele traz de espírito: um centro de força e de consciência em um grau superior de desenvolvimento. Grau superior de desenvolvimento. Vamos gravar isso. Ou então, uma entidade individual dotada de inteligência e de vontade. Eis a única definição que podemos dar da concepção de um espírito. Percebem? Olha a outra característica que ele nos traz do espírito: grau superior de desenvolvimento. Algo que está em desenvolvimento, ele é criado o quê? Simples e vai o quê? Evoluindo. Ele vai acumulando conhecimento. Então, algo que está em desenvolvimento está o quê? Acumulando conhecimento. Dessa maneira, ele está em desenvolvimento. Então, quais são os atributos do espírito que nós podemos reconhecer? Pensamento, inteligência e vontade. O que é a vontade? Vontade é o ato de querer. Eu posso e quero, então eu faço. Inteligência é esse conhecimento adquirido que me permite entender, né, a relação entre as coisas e modificá-las, agir com intencionalidade. E o pensamento? O pensamento é a capacidade de elaborar tudo isso e agir aonde? Na natureza. Lembra? Deus criou espírito e matéria. Onde é que o espírito age? Na matéria. Através do quê? Do pensamento. Boa noite, Cris. E, dando continuidade, vamos lá. Reconhecemos essa essência divina pelos seus atributos. Então, nós reconhecemos o espírito pelos seus atributos. Tudo isso que ele realiza. No livro Espiritismo Básico, Pedro Franco Barbosa vai nos trazer também mais esclarecimentos sobre o que é o espírito. Ele coloca assim: o espírito, essência divina, imortal, é o princípio intelectual, imaterial, individualizado, que sobrevive à desagregação da matéria. É dotado de razão,
consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. Lembra do grau superior de desenvolvimento? Nós vamos nos desenvolvendo, vamos adquirindo cada vez mais o quê? Responsabilidade, consciência, livre-arbítrio. Então, nós reconheceremos o Espírito por todos esses atributos. E isso nós reconhecemos na natureza. Será que quando a gente olha a natureza em toda a sua perfeição, será que a gente não reconhece esses atributos? A perfeição, né? Como as coisas elas se organizam na natureza. Os pássaros, as árvores, os animais, nosso próprio organismo. A gente vai entender, cada célula do nosso corpo possui um princípio inteligente. Mas de onde eu tirei isso? A gente vai ver de onde eu tirei isso. Ainda na busca do entendimento, que é o Espírito Carlos Torres Pastorino, no livro Impermanência e Imortalidade, nos revela. O Espírito Carlos Pastorino nos revela? O Espírito é a causa de todos os fenômenos que se manifestam na existência física, emocional e psíquica. O Espírito é a causa de todos esses fenômenos emocionais. O que são emoções? É a maneira como o nosso organismo, como nós reagimos aos eventos externos, aos ambientais. Mas se nós formos estudar todas essas interações emocionais, físicas e psíquicas, a gente vai sair daqui menos. Esse não é o objetivo. O objetivo é atiçar a curiosidade de vocês para que vocês pesquisem, entendam cada vez mais. Dando sequência, a gente vai continuar no texto do Pastorino. Viajor. O que é um viajor? Aquele que viaja, que vai, agregando conhecimentos. Viajor de incontáveis etapas no carreiro da evolução, armazena informações e experiências. O que é armazenar informações e experiências? É se desenvolver. Não é a característica do espírito? Se desenvolver, acumular conhecimento, que são transferidas para os respectivos equipamentos fisiológicos em cada encarnação. Lembra aquela pessoa, Mozart, 2 anos tocando piano? Por quê? Como? A criança que é um talento em várias áreas de matemática, física, aquele menino lá, acho que é norueguês, 9 anos, já está graduado em engenharia. Como pode uma criança de 9 anos graduada em engenharia? Assim como ele e várias outras, que dão, inexplicáveis fenômenos de inteligência. Eis o espírito. Continuando, que são transferidos esses conhecimentos, experiências, para os respectivos equipamentos fisiológicos, em cada encarnação, quer dizer, várias encarnações, produzindo tecidos e mecanismos resistentes ou não a determinados processos degenerativos. Essa parte é magnífica. Por cujo meio repara as condutas que se permitiram na existência anterior. Além disso, ele nos traz os atributos de experiência e acúmulo de conhecimento, mas também a lei que rege o espírito, lei de causa e efeito. Conhecemos o espírito por seus atributos, inteligência, vontade e as leis que regem as suas atitudes, leis de causa e efeito. Errou, repara. Acerta, se desenvolve. Olha a lei de causa e efeito. A gente percebe isso na natureza. Quem erra é convidado a resgatar. E quem acerta? Está se desenvolvendo. Continuando aqui nosso esclarecimento do que é o espírito. Pastorino continua. Da mesma forma que o espírito é o gerador de doenças, torna-se o criador da saúde, especialmente quando voltado para compromissos que regem o cosmos. Gente, compromissos que regem o cosmos. Ele está falando dos compromissos que regem a Terra, o sistema solar, o cosmos, o universo.
Percebe o que o Espiritismo faz com a nossa vida? Nos coloca em um patamar que a gente não consegue sequer mal conceber onde é que nós estamos inseridos nesse contexto. É um contexto universal, de cosmo. Na questão 100, e quando eu falo em cosmo, Jesus nos revelou isso. Ó. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Percebem? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? Qual é o objetivo da encarnação? Evoluir, lembra? Se desenvolver. O espírito tem que se desenvolver. Desenvolver os atributos e auxiliar na obra da criação. Criação de quem? De Deus. Olha aqui, ó. Quando voltado para compromissos que regem o cosmos. Que compromissos são esses? Trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Continuando. Essa parte aqui eu achei espetacular. Na Gênesis, capítulo 18, item 3, Kardec ainda nos esclarece. Os espíritos que povoam o espaço são os ministros de Deus, encarregados de atender aos pormenores. O que é um pormenor? Pormenor é situação. Encarregados de atender aos pormenores, situações, dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tem alcançado. Lembra? Aqui no começo, ó, grau superior de desenvolvimento, o espírito está em um grau de desenvolvimento. E qual o exemplo que nós podemos dar disso? Jesus. Por isso que Jesus, Espírito, Jesus, está governando o nosso órbito, nos orientando o nosso progresso evolutivo. E nós estamos aonde? Sendo o quê? Enfermeiro, professor, pai, mãe, filho, bombeiro. Nós estamos cuidando da obra da criação à nossa maneira. Muitos sem sequer saber que estão ali envolvidos nesse processo pedagógico que Deus nos auxilia. Sob quais leis? De causa e efeito. Errou, é convidado a corrigir. Acertou, faz o quê? Progride. Para onde? Universo. Para o universo. Em variadas encarnações. Essa é a beleza do Espiritismo, nos esclarece sobre a vida verdadeira. Jesus falava, né? Sabe, a casa do meu pai é muitas moradas, sabe, a vida é muito mais do que daquilo que a gente imagina, né? Tá preso a esse aspecto material. E quando a gente... E Jesus, ele nos projeta, né, para a eternidade. Jesus tem uma frase, tem uma fala, que ele é magnífica. Ele nos insere em tudo que eu falei aqui hoje. Com uma frase, ele diz assim, ó, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus pega nós, espíritos simples e ignorantes ainda, e faz o que nos projeta. Nós podemos fazer, ó, vocês podem fazer o que eu faço. Aqui, ó, muito mais. Mas nós precisamos o quê? Nos desenvolver, nos esclarecer, adquirir responsabilidade, respeito. São o quê? Atitudes de reforma íntima. Então, à medida que nós construímos o nosso desenvolvimento, nós vamos o quê? Nós vamos sendo capazes de cada vez mais adquirir responsabilidade frente à criação. E como eu prometi, né, caminhando já para o encerramento do nosso estudo, tem mais uns 5 minutinhos. O espírito, ele foi criado simples e ignorante, né? A gente já entendeu que reconhece o espírito pelos seus atributos, pensamento, vontade, inteligência. Mas, lembra da frase que eu disse? Cada célula no nosso corpo possui um princípio inteligente. Deus nos criou simples e ignorantes. O que é um princípio inteligente? É algo que... O que é uma inteligência? A formiga é uma inteligência. E ela é rudimentar. Mas e a célula? A nossa célula, cada célula do nosso corpo possui um princípio inteligente. E quem é que vai dizer isso? André Luiz. No livro Evolução em Dois Mundos, né,
André Luiz, ele nos traz, né, esse esclarecimento a partir da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olha o que ele nos coloca. Células como princípios inteligentes de feição de forma rudimentar a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre, nós, e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual. Então, nós possuímos incontáveis princípios inteligentes atuando a serviço de quem? De seres mais nobres, que somos nós. Olha a perfeição da grandeza divina. Nós que somos espíritos estamos auxiliando incontáveis princípios inteligentes ao quê? Na caminhada do progresso evolutivo. E agora, né, essa parte aqui ela é mais condensada, mas ela serve para nos esclarecer, para a gente alargar a nossa visão, para a gente perceber o quanto que a ciência está buscando o espiritismo, está buscando o esclarecimento espírita. O doutor, né? Quem é doutor? Doutor é aquele que passa pela graduação, pelo mestrado, pela doutorado, pós-doutorado, aquelas coisas que a gente faz, né? Que são simples. O doutor Bruce Lipton, né? No seu livro Biologia da Crença, ele nos traz um esclarecimento fantástico. Para a gente entender para a gente falar um pouco sobre o princípio inteligente. Olha, as células procariontes sem núcleo, aquelas células sem núcleo, quando a gente pensa na célula, é célula mesmo, célula sem núcleo, executam os mesmos processos biológicos que as células mais complexas, os eucariontes, que é a célula com núcleo, que tem núcleo e mitocôndrias. Ingerem, olha o que a célula faz. Vê se parece um pouco com as coisas que a gente faz. Ingerem, digerem, respiram, fazem as trocas lá, né, gasosas, excretam e reagem a estímulos do meio, naquele meio que elas estão. Minha célula epitelial aqui do rosto está reagindo ao meio. Se eu pegar muito sol, ela faz o quê? Ela reage. E a doutora, né? A doutora também, né? Passou lá pela pós-graduação, mestrado e tudo mais, da UNI de São Paulo, doutora Irvênia Prada. Ela traz uma definição fantástica, né, a partir disso. Que cada célula é um ser inteligente, tem vontade própria e um propósito de vida. O que é vida? É propósito, é trabalho. Vocês percebem que cada célula do nosso corpo tem um propósito, tem um trabalho, vive. Olha que coisa magnífica. Será que a gente consegue enxergar isso? E todos os dias, ao nos olharmos no espelho, somos testemunhas da grande obra de Deus. Percebem o cuidado que nós temos que ter conosco? Percebem? Que da mesma forma que Deus cuida de nós, nós também amparamos todos esses princípios que estão se desenvolvendo. Para finalizar o nosso estudo de hoje, essas reflexões, né, que devem estar fervilhando na cabeça, né, a gente vai trazer a visão também, né, do Dr. Jorge André. Já desencarnou, mas também foi um estudioso fantástico da doutrina espírita. Ele buscou, trazer o espiritismo para a ciência. No seu livro Visão Espírita, nas Distonias Mentais, ele traz esse pequeno texto que eu vou compartilhar com vocês. Nosso espírito será o resultado de um imenso desfile pelos reinos da natureza, iniciando-se nas experiências mais simples, na escala mineral, adquirindo sensibilidade no mundo vegetal, desenvolvendo instintos nas amplas variedades das espécies animais, e a razão como despertar da consciência na família hominal, onde os núcleos instintivos se vão maturando, se desenvolvendo e burilando, se aperfeiçoando, de modo a revelar novos potenciais. Percebem os potenciais que nós temos, que só estamos descobrindo? Até alguns centenas de anos atrás, a gente mal conseguia planejar, a gente mal tinha descoberto a roda, e olha quantos potenciais hoje a gente ama, hoje a gente auxilia,
Hoje a gente é capaz de entender o nosso propósito aqui na Terra, de auxiliar o progresso espiritual daqueles que nos cercam. Então, o que é o Espírito? O Espírito é esse princípio inteligente que busca a harmonia com quem? Com a criação divina. Busca estar em harmonia, estar ali auxiliando a obra da criação. E para isso ele se desenvolve, ele busca por etapas, cada vez mais acumulando conhecimentos e se desenvolvendo para cada vez auxiliar mais. Que nós possamos, a partir dos esclarecimentos que tivemos na noite de hoje, entender o nosso propósito aqui na Terra, entender que nós somos espíritos encarnados, buscando aprender, buscando nos aprimorar e, principalmente, auxiliar na obra da criação. Que Deus nos ampare e proteja sempre. E vamos encerrar nosso estudo de hoje. Divino e amado Mestre Jesus, damos graças mais uma vez por estarmos aqui, inspirados, cada vez mais certos dos nossos propósitos. Nos auxilie hoje, agora e sempre. Que assim seja. Agradecer também aos amigos espirituais que também foram me intuindo, me lembrando, e ao grande livro aqui do Espiritismo de A a Z, que me permite ter acesso a várias bibliografias espíritas, dando crédito a todos esses amigos que me orientam. Bem, até logo, amigos. Obrigado. Tchau, tchau, Gordinho.